Hoje a gente vai fazer uma análise bem interessante de uns trechos do livro Temperamentos Transformados. Opa, legal. A ideia é olhar de novo para aquela teoria antiga, sabe? Dos 4 temperamentos: Sanguíneo, colérico. melancólico e fleumático. Isso. Exato. Mas com um olhar diferente, né? Pela lente da fé cristã, da transformação mesmo. Entendi, a ver como isso se conecta com a espiritualidade. Isso. Vamos ver as características, os pontos fortes, os fracos de cada um e o principal, como o livro sugere que o Espírito Santo pode agir aí, sabe? Influenciar, talvez até mudar esses traços. Interessante. Ele menciona que se baseia em outros autores, né? Mas com um foco mais na esperança, talvez? É, na força divina, para lidar com as nossas, limitações. Preparados para essa conversa? Bora lá. Então tá, vamos começar pelo sanguíneo. Aquele tipo mais festeiro, né? Alegre, sociável, sempre otimista. Sim, o copo meio cheio. Pois é, mas, por outro lado, o livro aponta instabilidade, impulsividade também. Aquela dificuldade de levar as coisas até o fim, sabe? Uhum. E o exemplo clássico que ele usa é o apóstolo Pedro, certo? Exatamente. Aquele entusiasmo todo, às vezes meio sem pensar. É tipo querer andar sobre as águas, ou cortar a orelha do soldado lá. Impossível mesmo. Isso, a fonte tenta ligar essa natureza dele com essas ações. E o ponto-chave, segundo o livro, é o depois, né? Depois de Pentecostes. A ideia é que essa energia toda, ela não some, mas é tipo canalizada. Canalizada. Como? Pedro vira um pregador mais focado, mais corajoso. O texto até cita ele cheio do Espírito Santo em Atos. É um exemplo da tese do livro, entende? O Espírito agindo nas fraquezas. Como lá em Gálatas, os frutos: amor, alegria, paz, paciência. Faz sentido. A energia continua lá, mas com outro propósito. O que nos leva, então, para o colérico. O perfil mais ativo, decidido, Líder nato, né? aquele que faz acontecer. Isso. Mas que também pode ter aquele pavio curto, ser meio orgulhoso, às vezes até um pouco cruel ou dominador. O exemplo aqui é forte. Saulo, que virou Paulo. Sim, e a transformação dele é, uau, marcante. Aquela energia toda, aquele zelo que ele usava para perseguir, ele vira e usa para o evangelho. Depois da conversão, né? Exato. Aquela força de vontade enorme, ele mesmo fala de disciplinar o corpo como um atleta. Passa a servir a Cristo. O livro argumenta que o Espírito não apaga essa força, mas redireciona e traz junto humildade, compaixão. A gente vê isso nos escritos dele depois. É uma mudança e tanto. É. Mas olha, a fonte também é realista. Lembra que, mesmo gente assim madura na fé, pode tropeçar. Tipo quando Paulo repreende Pedro lá em Gálatas. Ninguém é perfeito. Importante essa ressalva. Bom, agora o melancólico. Esse é o tipo mais introspectivo. Talvez o artista, o pensador, Talentoso, analítico, sensível, profundo. mas com aquela tendência chata ao pessimismo, né? Autocrítica lá em cima, perfeccionismo, que às vezes trava. Total. E o exemplo é Moisés. Isso, um cara brilhante, mas que no começo, olha, só desculpa para Deus. Quem sou eu? Não sei falar. Bem seguro. Focado nas limitações. Exatamente. O livro destaca esse potencial enorme do melancólico, que muitas vezes fica ali parado por causa dessa nuvem negra, digamos. A jornada de Moisés mostraria essa superação, né? Aprendendo a depender não do que ele sentia, mas do poder de Deus. Tipo, confiar que Deus capacita, né? Isso, Deus fala para ele, eu estarei com você. É um chamado a sair do foco em si mesmo e confiar na suficiência de Deus. Algo que a gente vê em outros lugares, tipo, tudo posso naquele que me fortalece. Interessante essa dinâmica. Saindo dessa intensidade toda, vamos para o último, o fleumático. O calmo, tranquilo, bem-humorado, confiável, aquele que apazigua as coisas. O diplomata do grupo, bom ouvinte, fácil de lidar. Sim, mas que, por outro lado, pode faltar um pouco de Gás, motivação, ser meio indeciso, talvez, ou fugir tanto de conflito que não age quando precisa. e o exemplo é Abraão. Abraão. Como? O livro mostra como diplomático, sim, lembra da separação de Ló, mas também medroso em alguns momentos.
mentindo sobre Sara por medo do faraó, por exemplo. Meio hesitante no começo. Ah, sim, entendi. A transformação dele, segundo a análise, viria pela fé. Ele vai do medo para a ação corajosa, resgatar Ló, a disposição para sacrificar Isaac. Tudo na confiança em Deus. Ele sai da inércia. Exato. Sugere que o fleumático, quando motivado pelo espírito, supera essa letargia, esse medo, e pode ser um líder bem eficaz, exercendo domínio próprio, que também é fruto do espírito. Olha, um ponto que o livro reforça muito, né? É que não tem temperamento melhor ou pior. Todos têm luz e sombra. Sem dúvida. E talvez o mais importante, não usar o temperamento de muleta, nem pensar. Ah, sim, aquela coisa de, ai, eu sou assim mesmo, sou sanguíneo, por isso esqueço tudo. Ou sou colérico, por isso que eu grito. Não. O livro é bem claro. A teoria é para autoconhecimento, para buscar mudança, não para justificar erro. Uma ferramenta, então. Exatamente. Um ponto de partida. A fonte alerta muito contra rotular os outros ou se acomodar nas próprias falhas. O foco é no poder transformador do Espírito Santo. E dizem que isso pode até dificultar identificar o temperamento base em quem é espiritualmente maduro, né? Sim, porque as fraquezas estariam sendo trabalhadas, atenuadas e as forças refinadas usadas para algo maior. A ideia é usar a consciência de si para depender dessa força divina, não para se colocar numa caixinha. E, claro, cuidado para não usar isso para julgar relacionamento, capacidade profissional. Certo. Bom, alerta. Então, pra gente ir fechando, o que a gente tira disso tudo? Temos um mapa, né? Esses 4 temperamentos, para entender certas tendências nossas, pontos fortes, fracos, tudo ilustrado com essas figuras bíblicas. E o diferencial dessa leitura específica é o foco na transformação. A mensagem principal é, não importa seu temperamento base, digamos assim, existe uma possibilidade real de mudança, de crescimento. Tipo, a impulsividade do Pedro, a insegurança do Moisés. Podem ser trabalhadas. Exato. E as forças como a liderança do Paulo ou a calma do Abraão podem ser potencializadas e direcionadas para um propósito bom. Não é um destino fixo. E isso deixa a gente pensando, né? Para além dessa estrutura dos 4 temperamentos, o quanto daquilo que a gente acha que é a nossa personalidade fixa e imutável não é, na verdade, mais moldável do que a gente imagina. Principalmente quando entra em jogo uma convicção forte, uma fé, ou mesmo experiências de vida bem marcantes. Fica aí a reflexão.